Números capítulo 13, verso 33 diz assim: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui nessa passagem, o povo de Israel estava para entrar na terra que Deus tinha prometido a eles. Mas quando algumas pessoas foram examinar a terra, perceberam que ali haviam gigantes. Isso colocou neles um grande temor, porque segundo o relato bíblico, o povo se via como gafanhoto, ou seja, eles se sentiam fracos e impotentes, inferiores aos seus inimigos. Muitas vezes, quando nós estamos diante de um grande desafio, temos a tendência de nos enxergar pequenos e incapazes de alcançar nossos objetivos. Muitos fazem planos e traçam metas, mas à medida em que as dificuldades vão surgindo, desistem dos seus sonhos, porque começam a olhar para a sua limitação. A terra estava ali para ser conquistada. A promessa de Deus tinha sido liberada através de Moisés, mas as pessoas começaram a se ver tão pequenas que tiveram medo. Talvez nesse momento você se veja muito pequeno diante de tantas coisas que deseja conquistar ou recuperar na sua vida, ou mesmo diante dos desafios que terá que enfrentar. Mas eu quero dizer que Deus está com você. Quando nós olhamos para a nossa incapacidade, os nossos sonhos se tornam inatingíveis, impossíveis de serem alcançados. Mas havia ali dois homens que conheciam o Deus a quem eles serviam e que por isso tiveram um olhar diferente sobre aquela situação. Josué e Calebe disseram: a terra que nós fomos espiar é boa. Se Deus se agradar de nós, Ele nos fará conquistar essa terra. Apenas devemos ser obedientes a Deus, porque se vocês se enxergam como gafanhotos, nós enxergamos aqueles gigantes como nosso alimento, como nosso pão. A maneira como você se vê pode determinar o seu sucesso. Aqueles que se viam fracos e impotentes nem entraram na terra. Satanás quer que nos vejamos como pessoas derrotadas, desamparadas, largadas nesse mundo, ou como pobres coitados que não têm nenhum recurso. Mas eu quero te dizer a maneira como Deus te vê. A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Apenas para citar algumas promessas mais conhecidas que são liberadas para aqueles que servem a Deus. Eu quero orar por você. Senhor, muitos são os desafios que são colocados diante de nós em relação a tantas coisas e tantas áreas da nossa vida. E muitos desses desafios nos trazem medo e incerteza. Por isso eu te peço que o Senhor faça que nos enxerguemos da maneira correta, assim como o Senhor nos vê. Porque o diabo quer que nos vejamos como fracos e derrotados. Mas sabemos que o Senhor nos vê como vitoriosos e que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que a tua palavra esteja em nosso coração e nos nossos lábios, para que possamos ser vitoriosos em tudo que formos empreender. E ainda que gigantes se coloquem no nosso caminho, que eles sirvam para o nosso alimento, que eles sejam apenas para enriquecer o nosso testemunho de vitória, e que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para derrotar todos eles. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Curta essa mensagem, faça seu pedido de oração. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Sobre essa palavra, eu quero falar com você sobre mudanças. Muitas vezes nós passamos por mudanças em nossa vida de uma maneira planejada. É quando nós mesmos vemos uma situação e resolvemos planejar uma mudança em função de uma necessidade. Essas mudanças são fáceis de aceitar, porque nós nos preparamos e fomos nós mesmos que as provocamos. Mas existem mudanças que Deus permite que aconteçam na nossa vida, que parece que chegam nos atropelando. Elas vêm quando não estamos preparados e chegam de uma forma tão rápida que não temos tempo de nos adaptar. E quando nos damos conta, nós já não somos mais os mesmos.
não estamos na mesma situação ou no mesmo lugar. Resta para nós tentarmos nos adaptar ao novo contexto. A mudança pode ocasionar em nós duas coisas. A primeira é quando nós não aceitamos e tentamos resistir a ela. Isso geralmente acontece porque nós não queremos mudar, embora Deus já tenha determinado a mudança. A outra, que é um pouco mais complicada, é quando nós fazemos um plano de mudar, mas o Senhor provoca outras mudanças acima dos nossos planos. Ou seja, nós planejamos uma coisa, mas Deus impede. Ficamos frustrados, impossibilitados de executar o que nós tínhamos preparado e ainda temos que enfrentar uma adaptação a uma mudança que nós não estávamos esperando. Mas Deus faz tudo para corrigir os nossos caminhos, porque o Senhor enxerga à frente de tudo. Enquanto nós enxergamos as circunstâncias que nos cercam, Deus enxerga além disso. Ele vê o nosso futuro, e se Ele permite uma mudança, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Quando lemos a história de José, por exemplo, percebemos que ele passou por várias situações terríveis para que chegasse a ser governador do Egito, a fim de abençoar o povo de Israel. Se você está passando por uma mudança na sua vida e está difícil de entender o que Deus está fazendo, eu peço a você uma coisa: descanse no Senhor, descanse sobre essa palavra. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, nós sabemos, Senhor, pela Tua palavra, que quando nós Te amamos, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu quero orar por essa pessoa que me ouve, que tem enfrentado um tempo de mudanças na sua vida. Que o Senhor possa confortar esse coração, para que essa mudança não venha tirar o seu sono e nem tirar a sua paz. Deus, eu oro pelas mudanças em relação ao emprego, em relação ao local onde ele mora, em relação ao ministério. Talvez ele quis avançar e o Senhor disse: espera. Mudanças no relacionamento, mudanças talvez em função de uma enfermidade que acometeu essa pessoa e a deixou paralisada. Não importa, que o Senhor possa trazer paz a esse coração, para que ele aceite e veja a Tua mão em tudo o que está acontecendo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.